1 aos Coríntios 9, de 13 a 27. A ideia central dessa passagem deve-se ter cuidado de evitar situações que limitem a liberdade de pregar o Evangelho. Os direitos pessoais do indivíduo, que podem representar empecilhos para a pregação do Evangelho, devem ser desconsiderados, até mesmo renunciados. É isso que nós vamos ver aqui. E Paulo continua falando, então, ele diz no versículo 13: Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ele continua falando sobre o seu direito de sustento, né? E ele vai renunciar por causa do Evangelho ali na igreja de Corinto. Devido, nós já explicamos em vídeos passados, aquela relação benfeitor, beneficiário. Dá uma olhadinha em vídeos anteriores aí para você entender melhor. Até na introdução à carta tem um bloquinho relacionado a isso. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Que glória, né? Olha lá, essa frase que soa um tanto estranha se encontra arraigada diretamente no solo da relação benfeitor e beneficiário. Então, nessa cultura que existia ali na cidade de Corinto. Paulo começa com uma recusa de seus direitos, quer dizer, quem prega o Evangelho viva do Evangelho, ele está renunciando, portanto, esse direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja de Corinto. Os coríntios se orgulham de seus direitos. Se Paulo tem algo de que se orgulhar, é de ter renunciado aos seus direitos. Em outras palavras, o orgulho de Paulo é um não orgulho, é uma contracultura aí na época que Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto. Em uma sociedade em que o avanço social e financeiro dependia de associar-se, relacionar-se com as pessoas certas, a possibilidade de orgulhar-se de direitos era uma espada de dois gumes. Um privilégio com implicações. Paulo não deve nada a ninguém em Corinto, uma vez que seu único benfeitor é Cristo. Tem um compromisso de lealdade somente com ele. Essa lealdade o obriga a renunciar a seus direitos pessoais, quando estes, os direitos dele, potencialmente podem encobrir a importância de Cristo. Então, Paulo entendia que, na época, em relação à igreja de Corinto, se ele usufruísse desses direitos, do sustento que ele tinha, por ser apóstolo e aquele que estava cuidando daquela igreja, isso iria colocar um empecilho na liberdade que ele tinha de pregação e ensino do Evangelho naquela comunidade. Isso por uma questão cultural que a gente tem pontuado aqui na nossa leitura. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Quem dera a todos os cristãos falasse isso, né? Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essa era a missão de Paulo, mas é a nossa também, né? Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Olha que coisa aqui, né? Interessante. É exatamente pelo fato de Paulo haver aberto mão de seus direitos que ele tem liberdade de usar direitos que beneficiem o Evangelho e não ele. Essa é a recompensa de Paulo. É o direito dele livremente servir a igreja com o Evangelho. Já o apóstolo prega sem cobrar e sem exigir seus direitos como benfeitor espiritual da igreja de Corinto. Ele tem o direito e a liberdade de pregar o Evangelho a todos. Porque sendo livre de todos, quer dizer, eu não sou devedor de ninguém aqui na igreja de Corinto, então eu sou livre, eu não estou em débito, em dívida com ninguém, eu me fiz escravo. Então eu me faço servo de vocês a fim de ganhar o maior número possível, ganhar um número de pessoas para o Evangelho, para Cristo. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei.
Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Então, Paulo ia se adaptando às situações, nunca negociando a essência do Evangelho, mas negociando coisas periféricas e não essenciais, para que aquilo não se tornasse um empecilho na propagação do Evangelho. Então, eu me assemelho, quando eu estou com judeus, eu aceito os costumes dos judeus, daqueles que estão sob a lei. Quando não está na lei, aqui, os gentios, eu vou lá comer com eles o que eles comem, eu me adapto a eles. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado, seja aceito no meio deles. Então, tudo que eu faço é por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, né? Os atletas para uma medalhinha que se corrompe, né? Nós, porém, uma coroa incorruptível, eterna. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só o temor de Paulo, que ao pregar, as pessoas creriam no que ele estava falando, mas ele mesmo seria desqualificado, né? Ele não dava um bom testemunho. Então ele tinha um temor para que ele, pregando a outros, não fosse desqualificado. E como ele fazia isso, né? Submetendo, né, o corpo dele, reduzindo o corpo dele à escravidão, se submetendo a Cristo e não fazendo os seus desejos próprios e pessoais. Jogos istmicos eram realizados a cada 2 anos em Corinto. Portanto, Paulo, obviamente, usa uma ilustração que os coríntios conheciam. Então, ele usa ilustrações esportivas aqui. Os atletas se sacrificam ao abrir mão de diversos prazeres, até hoje, né? E direitos normais, e competem por um prêmio que perece. Uma coroa feita de folhas, na época, né, de pinheiro ou de aipo silvestre. Logo, os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão de seus direitos para quê? Para obter uma coroinha, né, de louro e de alguma coisa, uma medalha de ouro. Não, né? Para quê? Olha lá, para obter um prêmio que jamais desvanece, imperecível e eterno. E tudo isso tem a ver com o Evangelho. Por isso, prego o Evangelho. Viva o Evangelho. Deus abençoe vocês.